Aconteceu o que o torcedor vascaíno já esperava, né, cara? Nada de novo no jogo de hoje, né? Mais uma eliminação do Vasco aí na temporada. Infelizmente, o Vasco tentou, mas esbarrou mais uma vez nas suas limitações. Esbarrou aí pela diretoria do Vasco ter gastado 100 milhões de reais e não ter montado um time completo pro time do Vasco, né, cara? O Vasco não tem banco de reservas. A partir do momento das substituições do Vasco, o Vasco ficou ridículo em campo. Os garotos da base não são capazes de fazer o Vasco ganhar jogo grande. Eliminado pelo pior Flamengo aí dos últimos anos, uma vergonha, cara. Com vantagem que tinha aí no confronto contra o Flamengo, o Vasco não conseguiu sequer vencer a mulambada, cara. Lamentável, erros de todos os lados, erros de jogadores, erros aí do treinador, erro da diretoria que montou muito mal o elenco do Vasco. Não é um elenco homogêneo, você não tem um substituto para o seu centroavante, você não tem um camisa 10, você não tem um ponta esquerda, você não tem mais meio campistas para compor o elenco do Vasco. Fica esperançoso que só a base vai ser a solução de todos os problemas do Vasco, que o Marlon Gomes, que o Andrei Santos, que o Figueiredo, que o Gabriel Peck, que o Barros, que o Egnaldo, que esses garotos aí vão ser capazes de resolver partidas pro Vasco, de resolver clássicos pro Vasco e de fazer o Vasco jogar mais, né? Já foi testado que várias vezes isso não dá certo. Um time tem que ter jogador experiente, tem que ter jogador com rodagem, jogador que está acostumado a ganhar título grande, que está acostumado a jogar em time grande. Esses jogadores do Vasco, a grande maioria deles nunca jogaram a primeira divisão. É difícil, cara, é difícil a gente analisar aqui. Essa é a primeira parte, né? Tem vários outros erros, apesar do Vasco ter jogado bem boa parte da partida, mas não teve qualidade suficiente para matar o jogo. No início da partida, do segundo tempo ali, o Vasco teve inúmeras chances para tentar matar o jogo, fazer 2-3-1 no Flamengo, mas não tem qualidade, não tem jogadores com qualidade técnica. Esse é o diferencial das duas equipes, né? O Flamengo não jogou absolutamente nada, é um lixo esse time do Flamengo e mesmo assim conseguiu ganhar do Vasco. Complicado, o torcedor ainda não engoliu a eliminação da Copa do Brasil. Esse jogo de hoje aí pra mim, não valia absolutamente nada, porque o Vasco perdeu a maior oportunidade aí da temporada, que era a Copa do Brasil, perdeu pro ABC. Era óbvio que não iria ganhar do Flamengo, era óbvio que esse time não iria corresponder à altura que o torcedor esperava lá no início da temporada, porque venceu um clássico, venceu o Botafogo, venceu o Flamengo, mas chegou na semifinal, arregou, não conseguiu ter força suficiente para superar o Flamengo novamente. E eu vou repetir, o Vasco perdeu pro pior Flamengo dos últimos anos. Esse time do Flamengo é o pior que eles já tiveram aí nos últimos anos e o Vasco não conseguiu vencer nenhuma partida da semifinal. É difícil, cara, é complicado a gente aqui analisar. Agora o Vasco vai ter praticamente um mês parado, vai voltar a jogar contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, primeiro jogo fora de casa. Vai ter que fazer uma grande reformulação no elenco, precisa contratar, meu amigo. Já falei aqui no nosso canal, 7 reforços tem que chegar nesse time do Vasco, até mais. Vamos perder o Nenê agora, que hoje foi o jogo da despedida dele, não vai ter o seu contrato renovado, praticamente certo que ele não irá permanecer no Vasco, pelo menos como jogador. A gente não sabe se ele vai continuar na diretoria, mas o Vasco vai ter que contratar, meu amigo. O Brasileirão tá chegando, vale ressaltar que a janela de transferência também tá perto de fechar, dia 4 de abril, se eu não me engano, fecha a janela de transferência e o Vasco vai entrar em campo aí, vai jogar o Brasileiro com o que tem, com esse elenco aí, porque não contratou ninguém. Tava negociando com o Sacha, a 777 Partners vetou. Tá negociando com o Campuzano, pode acontecer tudo, né, cara? Nada garante que o Vasco vai contratar o Campuzano, jogador do Boca Juniors, né? Também tentou outros jogadores, porém sem sucesso. A gente não sabe quem que o Vasco vai contratar. O Paulo Brax vivia falando, até o Campeonato Brasileiro, 90% do elenco do Vasco vai estar formado. Se 90% do elenco do Vasco for isso aí, meu amigo, pode começar a se preocupar, pode começar a se preparar para lutar, para não cair, para voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. É inadmissível o Vasco jogar uma semifinal de Campeonato Carioca com a vantagem de 2 empates contra o pior time dos 4 grandes do Rio de Janeiro e não conseguir vencer. Eu tô muito puto com o que aconteceu com o Vasco já nos últimos dias, já vem da Copa do Brasil, não consegui superar, não vou superar tão facilmente assim a derrota pro ABC, a eliminação pro ABC. Esse jogo de hoje, como eu já disse, cara, pra mim isso aí não valia nada. Pra mim a Copa do Brasil era o campeonato mais importante na temporada pro Vasco. O Campeonato Brasileiro, o torcedor sabia que dava pro Vasco pelo menos ficar na 16ª colocação. Mas a Copa do Brasil era um sonho, é um mata-mata, é uma competição diferente, que o mais fraco consegue vencer o mais grande, como aconteceu com o próprio Vasco, né? Foi eliminado pelo ABC. Muitas coisas influenciam nesse momento do Vasco. A péssima escolha da diretoria pelo técnico Maurício Barbieri, na minha opinião, ele é um técnico teimoso. Não vejo justificativa nenhuma em manter o Léo Jardim como titular do time do Vasco, cara. Não consigo entender o critério da diretoria do Vasco e também do time do Vasco. Porque o Léo Jardim tá sendo escalado, eu tenho certeza lá pelo seu Paulo Brax, porque o Vasco comprou ele, tirou do próprio bolso para comprar esse jogador. E o Ivan não é do Vasco, é do Corinthians, tá somente emprestado ao nosso clube.
mas quem tá sofrendo na temporada é o próprio Vasco, né? Muitos torcedores criticaram bastante o Léo Jardim no primeiro gol do Flamengo. A bola, infelizmente, desviou ali no Jair, se eu não me engano, e acabou enganando o nosso goleiro ali. Eu não vou culpar tanto assim o Léo Jardim. No ano passado, a gente sofreu um gol muito parecido, como esse aí no jogo contra o Grêmio, com o Thiago Rodrigues. Só que ele fez uma cena muito maior, né? E o Vasco tomou um gol muito parecido, como esse de hoje. Eu não consigo culpar o Léo Jardim nesse lance, mas vários outros lances você sente uma insegurança enorme do goleiro. Ele não pega pênalti, não consegue passar uma tranquilidade para a zaga. Quando é cruzamento, quando a bola vai no gol, eu já fico muito preocupado, porque eu não sinto confiança alguma, nenhuma no Léo Jardim. Hoje também tivemos vários erros técnicos. O Rodrigo vinha fazendo um bom jogo, cometeu o mesmo erro da partida contra o Fluminense, entregou a bola para o Mulambo, não conseguiu fazer a falta e, na sequência, o Manuel Capasso fez o pênalti, um pênalti grosseiro, né? Ali, na minha opinião, ele poderia ter cercado mais o jogador do Flamengo. Tava correndo, o cara ia correr mais um pouco, ia sair pela linha de fundo, não ia conseguir fazer o gol ali naquele ângulo. Infelizmente, o jogador fez o pênalti e o Vasco acabou penando aí, sofrendo. É cansativo a gente falar dos mesmos erros nos jogos do Vasco. O Vasco tem aquela velha frase, joga como nunca e perdemos como sempre, né? Essa frase deduz bem o sentimento do torcedor vascaíno, o que o Vasco vem mostrando dentro de campo. Deixa aí nos comentários aí o que você achou dessa pelada de hoje. Mais uma vez o Vasco eliminado do Campeonato Carioca, mais uma derrota aí para o Flamengo, perdeu o primeiro jogo e não conseguiu se classificar para a final contra o Fluminense. É isso aí, pessoal. Assim que na semana que tiver novidades, vamos trazer aqui no canal. Tá complicado, tá difícil, mano. Agora é só no Campeonato Brasileiro. Vai ter praticamente um mês para essa equipe treinar, para pelo menos fazer um Campeonato Brasileiro digno e não ser humilhado já na primeira rodada pelo Atlético Mineiro.